a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, boa tarde, estamos aqui em mais um Playoff das Minas para falar da rodada de ontem, especificamente do último jogo da série de 76ers e Toronto Raptors, que acabou ontem, né, um 4-2 aí, com o sabor de que podia ter acontecido mais coisas, e eu só podia ter trazido uma pessoa comigo para falar desse jogo. Carol Naege, bom dia! Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então, né, a gente ficou com um gostinho de jogo 7. Acho que essa série é a que mais estava prometendo esse jogo 7, até pela forma que foi construída, né? Um 3-0. E aí o Raptors venceu lá, venceu em casa primeiro, venceu lá também. E tudo que envolveu essa série, né? A gente teve a lesão do Barnes ali num jogo em que tava com um gosto de vitória no primeiro jogo em Toronto, e depois foi totalmente resiliência, né? A gente ainda acabou perdendo o Fred, mas para os que perguntaram incessantemente hoje, eu não estou triste. Óbvio, concordo totalmente com o que a Agatha disse, que ficou um gostinho de mais alguma coisa, né? Mas não estou triste, pelo contrário, eu estou bem feliz com a campanha do meu time nessa temporada. Falando nisso, a gente não tá fazendo muito retrospecto das séries, porque não é o intuito do podcast, mas eu acho que vale a pena fazer um retrospecto do Toronto Raptors, né? Porque a gente tem um campeão em 2019 e a gente falou, beleza, os caras vão pro rebuild e a gente espera aí uns 5, 6 anos pra ver alguma coisa acontecer. E muito longe disso, muito também por conta do Masai, que pra mim aí tá no top 3 de general managers, e enfim, toda a organização de Toronto, a gente já vê um time competitivo aí em 2022, chegando na 5ª colocação, com o Rookie of the Year, com mais um monte de jogador interessante, e enfim, eu imagino que assim como você tá sentindo, nenhum torcedor do Toronto tá triste com essa temporada, né? Eu queria saber de você aí, todos os seus pensamentos com relação a essa franquia, se você esperava que o Raptors fosse chegar nessa 5ª colocação, se você esperava que o Raptors ia demonstrar essa força contra os 76ers, e o que esperar do futuro também. Então, sendo bem sincera, a gente teve um 2020 apagado do Siakam, né? Onde ele foi muito criticado. Na temporada passada, idem. E aí, para esse ano, a gente acabou perdendo o Lowry. Foi por uma loteria. Já começou muito bem, né? Porque subiu ali nas escolhas. Pegou um cara que ninguém esperava que tivesse um desempenho tão absurdo como tem, né? O Barnes é um cara que tem um perfil de ser uma super estrela. Eu tô muito feliz, assim. Sendo bem sincera, eu não esperava que a gente fosse pros playoffs direto, né? Acreditava que a gente iria brigar realmente pelo um play-in ali na 9ª, 10ª posição, até pelo retrospecto da equipe. E começou muito mal a temporada também. Mas aí a gente teve uma temporada, como você falou, do Barnes como calouro do ano, teve o Fred como All-Star, o Siakam muito provavelmente vai estar em um dos times da NBA, né? Pelo desempenho dele, principalmente depois da pausa. Aos torcedores, se tiver alguém triste, eu digo que não fique, porque a gente nem saiu do vídeo lá da NBA dos playoffs, saiu no nosso, né, do NBA das Minas, mas no oficial da NBA nem colocaram a tamanha expectativa que era em cima do Cavs e do Bulls. A gente acabou ficando ainda na frente do Chicago Bulls, que tem um cara que é o DeMar DeRozan, tem o Zach LaVine, tinha o Lonzo Ball, tinha o Caruso, tinha uma equipe muito mais estruturada do que a nossa, né? Então, as minhas expectativas para o futuro é que, primeiro de tudo, a equipe jovem possa se desenvolver nessa off-season agora, né? O Barnes jogando com o Precious, que foi uma grata surpresa, começando ali no All-Star, principalmente.
junto com os outros jogadores que a gente tem. Só que tem alguns pontos que o Toronto precisa evoluir, começando pelo banco. A equipe chegou nessa 5ª posição sem ter um banco decente para se jogar, né? A rotação do Raptors a temporada inteira foi no máximo de 8 jogadores numa temporada regular. O Fred e o Siakam foram jogadores recordes de minutagem, à frente até do LeBron James a temporada inteira. Então, óbvio que isso pesou numa pós-temporada, né? O Fred nem jogou os 2 últimos jogos por uma lesão no quadril e no joelho, que ele já vinha forçando antes do fim da temporada regular. E isso com certeza pesou. Então, eu acredito que o foco do Masai agora, alguns desses jogadores obviamente vão embora, vão rolar algumas trocas que eu espero que aconteça, principalmente do Khem Birch. Fazer esse banco ter umas peças mais interessantes, né? Conseguir fazer esses jovens jogarem juntos, ter mais tempo de treinamento para desenvolver justamente esse time mais jovem. O OG ficou uma peça muito importante pra gente, defensivamente principalmente, ficou muitos jogos fora por lesões muito bobas. Então acredito que essa fase agora de off-season, após as férias bem rápidas que eles têm, vai ser focada justamente em desenvolver mais essa equipe. No geral, um balanço muito positivo, né, dessa temporada como um todo. Diferente do outro lado, é óbvio que o 76ers passou, mas também a gente não pode falar que fez a lição de casa completinha, né? Tomou um sufoco, como você mencionou, podia inclusive ter perdido o jogo 1 e chega para uma próxima fase contra o Miami Heat, que tem metade do seu coração por lá também, já a gente chega nessa parte, como um time que ainda precisa se provar de alguma forma. Quem tá jogando muito bem é o Tyrese Maxey, que pra mim, eu não diria que é uma surpresa, mas de fato tomou a frente dessa equipe pra ser um dos grandes pontuadores. Ontem terminou como segundo cestinha. E finalmente parece que o Harden chegou, né, pros playoffs. Ontem ele fez um jogo de 22 pontos, 15 assistências e 6 rebotes. Ainda não é, obviamente, o Harden que a gente viu jogar no Houston Rockets, mas está evoluindo. E o Embiid tem um sério problema, né, que é o ligamento rompido do dedão da mão direita. Por enquanto, parece que não tá atrapalhando muito seu jogo. Ele terminou com um double-double, 33 pontos e 10 rebotes. E também Tobias Harris jogando bem na noite de ontem. Acredito que ontem até foi atípico, né? Foi um 132-97. Foram mais de 30 pontos de diferença. Imagino que essa tenha sido, inclusive, a maior diferença da série toda. E eu queria entender o que o Raptors vai ter que fazer contra o Miami. Hoje eu vejo o Miami muito mais perto de passar, com todas as peças que tem, inclusive com o Oladipo voltando a jogar bem, do que esses 76ers. Você acha que existe um mundo em que os Sixers passa, Carol? Eu acho muito difícil, começando pelo cara que eles têm ali do lado da quadra, né? O Doc Rivers é muito limitado. Ele conseguiu perder 2 jogos seguidos para uma equipe que estava sem um dos seus principais jogadores, que era o Fred, né? Tomou um nó tático de jovens, inclusive em casa. E o Miami Heat é uma equipe muito bem direcionada, muito bem dirigida, né? Tem um excelente técnico. O Spoelstra consegue reagir muito bem durante os jogos às modificações que acontecem ao seu adversário, né? Então, além disso tudo, o Miami Heat tem uma excelente defesa. As únicas dúvidas que a gente tinha quando começou essa pós-temporada era justamente os ajustes ofensivos que o Miami Heat precisa fazer, né? Jogando sem Kyle Lowry, jogando sem Jimmy Butler, obviamente contra o Atlanta Hawks, que é uma equipe bem mais fraca, mas conseguiu desenvolver o seu ataque, conseguiu o Oladipo voltar a jogar muito bem. O Gabe Vincent está jogando muito bem dos 2 lados da quadra também, então tem muitas peças, não só nos titulares, mas vindo do banco, que conseguem suprir, né, essas necessidades. O Sixers precisa muito se provar. O problema do Embiid, embora não seja uma lesão muito séria que vá tirar ele dos playoffs, mas é incômodo, né? E o Heat pode usufruir muito disso. O Tobias Harris é um jogador que oscila muito. O próprio Harden não tá fazendo uma campanha muito boa, né? Então, o Maxey foi o jogador que melhor se destacou tirando o Embiid nessa série contra o Raptors. Ele apareceu em diversos momentos.
muito até segurando a barra do James Harden, né? Ontem eu vi isso, um insider falando, se não fosse por causa do Tyrese Maxey, talvez essa série tivesse sido muito mais favorável, inclusive para o Raptors, né? Então, olhando hoje para o Miami Heat, para todo o elenco que tem, e o Heat é uma equipe que, inclusive, evolui com o passar das séries. Eu acredito que o Miami tem tá muito favorito, realmente, para ir para a final. Eu também acho, e a minha torcida, né? Eu gosto muito do Miami, gosto muito dos jogadores de Miami e continuo achando, momento de polêmica aqui, você já disse isso, que Doc Rivers é limitado, eu vou acrescentar superestimado, né? É óbvio que ele ganhou um campeonato, mas é aquilo, né? Foi carregado por muita gente aí que tinha força no braço pra levar ele junto, porque... É um cara que consegue se superar negativamente em diversos aspectos. Eu tava viajando aqui, pensei que a gente não ia falar do Pelicans e do Phoenix, mas eu que tô no fuso horário todo trocado, dormi ontem sem querer. E aí hoje eu vou rever, inclusive, o jogo do Dallas, porque eu acabei cochilando. E o Phoenix também fechou, né? A gente tem aí um fim de primeiro round. Uma série, um fim de primeiro round pra eles, uma série que fechou em 4-2 também, e um Phoenix que acho que vive hoje a mesma situação do que o 76ers, né? A gente esperava mais, não só por ser um time mais forte, mas por ser o cabeça de chave e da NBA. O Phoenix fez uma das melhores temporadas aí dos últimos 10 anos na liga, e sofreu bem, viu, pra passar desse Pelicans que nem era pra ter entrado. Um Pelicans que terminou em 10º lugar na temporada e conseguiu passar no play-in, contra tudo e contra todos, sem Zion Williamson, mas com Brandon Ingram se provando, né, mostrando porque que merece toda a fama que ele tinha antes e com algumas outras peças que fizeram muito sentido pra esse time. Eu acho que o Herb Jones, como rookie, recebeu inclusive aí votos, né, para terceiro lugar de rookie do ano. O Valanciunas chegando e especialmente o CJ McCollum. Eu acho que depois que o CJ McCollum chegou na trade deadline, o time virou a chave, né? De fato, transformou essa franquia em um time que consegue vislumbrar o futuro. Antes eu via um Zion sem nenhuma perspectiva dentro desse Pelicans, mas agora eu imagino que ele possa ficar um pouco mais animado de ficar. Você esperava esse Pelicans aí? Esse Pelicans dando trabalho como deu para o Phoenix? Então, o Pelicans começou a temporada com 1-12, né? Uma vitória e 12 derrotas seguidas. Isso colocou o Pelicans como uma equipe que novamente iria para uma loteria. E aí a gente viu o trabalho que o Willie Green, principalmente, que jogou com o Chris Paul, que foi treinado pelo Monty Williams na época de New Orleans Hornets, fez nessa equipe, né? A chegada do CJ McCollum, você falou, após a chegada do CJ, a equipe ficou 50% nos 28 jogos que ele disputou com a franquia. Antes disso, estava abaixo dos 40%. Então, querendo ou não, mesmo ele não sendo protagonista, ele dá esse equilíbrio para a equipe, né? Com uma equipe sem o Zion, que fez escolhas muito importantes e muito boas no último draft, o Herb Jones, o Murphy também. Tem o Brandon Ingram, que chamou a responsabilidade da série inteira e mostrou por que o play-in é importante e é interessante, né? Embora, do outro lado, a gente tenha tido... não tenha tido nenhuma surpresa, a não ser o Cavs ficando de fora, mas o Cavs acabou pegando o Brooklyn Nets e estava numa condição bem desfavorável. Mas o Pelicans vendeu muito, muito duro essa vitória pro Phoenix Suns e conseguiu reagir muito bem, principalmente com o Valanciunas sendo um cara muito importante nessa série, dominando os rebotes e deixando o Ayton e o Suns numa situação complexa, né? O Valanciunas conseguiu fazer junto ali com... eu esqueci o nome dele, o que teve envolvimento de caso de polícia. Não faço a menor ideia. Mas ele entrou ano passado ele foi draftado ano passado. Esses dois jogadores fizeram muito esse trabalho de fechar esse garrafão, né, de dominar os rebotes, principalmente ofensivos, o que acabou deixando o Phoenix Suns no penúltimo jogo, inclusive, numa situação muito difícil. Esse Pelicans tem um futuro muito bom, né? É uma equipe que a gente já consegue colocar ali um alerta
em cima, justamente por essa base jovem e porque finalmente está tendo um treinador que está conseguindo desenvolver os jogadores, né? O trabalho do Willie Green com o Pelicans, eu acho que é muito destacável. Ele saiu, inclusive, ontem muito emocionado, junto com o Chris Paul, justamente pelo fato deles terem jogado juntos. O Monty Williams também. Então, foi uma série muito bonita. Eu acho que, embora algumas pessoas estejam fazendo piada, o Pelicans vai ganhar o troféu de brigou de igual para igual. Mas a gente não esperava nem isso, justamente pelo desempenho do Phoenix Suns, né? Que precisa se provar. Acredito que já teve uma primeira experiência em uma equipe menor que conseguiu reagir muito bem às jogadas, ao plano de jogo da equipe, né? Na segunda rodada vai pegar um Dallas Mavericks que tem uma defesa muito boa e venceu pela primeira vez. Fala dele, Carol. Vai, elogia. Seu momento. Venceu pela primeira vez uma série de playoffs, né? O Jason Kidd conseguiu pegar jogadores na deadline que fizeram muito sentido, principalmente vindo do banco. Ainda tá sem o Tim Hardaway Jr. Então, Luka voltou dando uma masterclass e praticamente botando o Utah Jazz agora eliminado numa situação de barril, que vai sucumbir. Aquele time precisa e vai sofrer mudanças, né? Porque já é a terceira temporada seguida que não consegue chegar numa final de conferência tendo pilares muito importantes. Pois é, né? Eu não tinha... não sei que mundo eu tô vivendo. Até travei aqui, até gaguejei. De perceber que todo mundo fechou a série ontem em 4-2, né? E todo mundo foi pra casa ou foi pra próxima fase. Um dos dois. E, enfim, é isso que você mencionou sobre o Phoenix Suns. Ano passado, tudo poderia ter sido diferente se o LeBron e o Anthony Davis não tivessem se lesionado, né? Aí eu sei que eles vão falar, beleza, e se, né? Se minha avó tivesse asa, ela voava. Eu sei disso, mas o que eu quero dizer é um time que, de vez em quando, tem alguns apagões. Mas ontem, o nosso grandíssimo professor, né? O homem pelo qual eu terei belíssimos sentimentos até o fim dos meus dias, Chris Paul, chegou para finalizar a série, né? 14 de 14, field goal, 100%, 35 minutos aí jogados, 8 assistências, 5 rebotes, 33 pontos. De fato tomou conta, né? Com 36 anos, inclusive, né? O Devin Booker, ele ficou fora de alguns jogos e eu acho que essa saída dele mostrou de fato o quão dependente o Phoenix Suns é da pontuação do Booker, né? Ontem ele não pontuou tanto, mas de fato mostrou um buraco que não é possível suprir sem a presença dele, especialmente quando a gente vai falar de alguns times que pontuam muito e de jogadores que seriam um matchup do Booker, né? O Ayton também jogou muito bem, 10 de 12 aí, pegou 7 rebotes, distribuiu 4 assistências. E existem outros jogadores que compõem esse elenco que são muito bons também. O Michael Bridges ficou em segundo lugar para defensor do ano. Imagino eu que vai ser colocado aí no matchup contra o Luka ou contra o Jalen Brunson. E aí, falando da última série, de fato, que é inclusive o time que vai pegar esse Suns, a gente tem um Dallas que, assim como o Pelicans, ele foi repaginado na trade deadline, né? A chegada de algumas peças, especialmente o Spencer Dinwiddie, e melhor do que a chegada dele foi a saída do Porzingis, né? Criou uma nova alma para esse time. Eu acho que o Porzingis, ele sugava a energia vital do Luka e de todo mundo em volta dele. E hoje a gente vê um time totalmente diferente. Quiçá o melhor trabalho de Jason Kidd em sua carreira de treinador até aqui. E Luka Doncic e Jalen Brunson, que inclusive são no mesmo draft, tomando as rédeas, né? E provando que eles podem jogar juntos e ter um volume bom juntos. Muita gente fala, quando o Luka voltar, o Jalen Brunson não vai ter isso tudo de ponto e tudo mais. Ontem os dois fizeram 24 pontos. O Luka fez 9 rebotes e 8 assistências em 42 minutos. Jalen Brunson, como eu mencionei, 24 pontos. Dorian Finney-Smith também jogando bem. E hoje eu vejo
o Luka com sede de passar e de destruir esse Phoenix Suns. É óbvio que eu vou torcer pro Luka, que eu vou torcer pra que o Dallas seja um upset aí, né? Consiga passar do Phoenix Suns. E sem brincadeira, se o Phoenix tomou esse sufoco do Pelicans, eu imagino como que vai ser a próxima fase. Não vou perguntar se você tem um favorito, né, Carol? Mas você imagina algo acontecendo desse Phoenix Suns e Dallas? Torcendo pelo jogo 7, começo de história, né? Porque a gente... Pode ser que tenha agora no jogo de hoje entre Grizzlies e Wolves, mas torcendo pelo jogo 7, justamente pelos confrontos interessantes que a gente vai ter, né? Vai ser muito difícil pro Suns, eu não imagino uma série fácil, principalmente porque a gente tem do outro lado uma equipe que consegue contornar muito bem, da mesma forma que falamos do Heat, que consegue reagir muito bem ao que tá acontecendo em quadra. A gente tem o Mavs que consegue também fazer isso. E também tá... Eu não sei se o Tim Hardaway tem condições de voltar ainda nos playoffs, né? Mas é uma peça que vem do banco e é importante para esse Dallas também. Se conseguir nessa segunda rodada, vai ser muito interessante. Como você falou, de Weed, é um cara muito subestimado, né? Que tava esquecido lá no Washington Wizards. Saiu do Nets, foi pro Wizards. Tava esquecido lá, veio e principalmente com a lesão do Luka, eu ia falar Lula, principalmente com a lesão do Luka, ele foi uma peça muito importante junto com o Brunson para deixar essa equipe viva, né, e conseguir avançar. Mas não acho que vai ser tão fácil contra como foi com o Utah Jazz. E se for para torcer para alguém nessa altura do campeonato, eu vou torcer pro Miami Heat, não para ninguém do Oeste. Bom, veremos. Eu tô bem leste esse ano. Eu tô bem simpática aos times verdes. Inclusive, eu apostei no Bucks ali nos palpites da temporada. E eu tô, de fato, achando que o campeão vai sair dessa próxima rodada aí entre Bucks e Celtics. Mas posso estar completamente errado, como já estive muitas vezes. E tá tudo bem. Carol, o que você acha que a gente deve pôr na enquete? Eu não falei disso, mas a gente tá pondo. Pra quem ouve a gente no Spotify, você pode votar na enquete que a gente tá colocando aqui na página. Então, desbloqueia seu celular, sei que você tá ouvindo aí no celular, ou computador, e vote na enquete que a Carol vai criar agora. Eu não tinha falado pra ela, mas, enfim, invente alguma coisa aí pra gente pôr de enquete. Então, acabei de ver aqui que o Utah Jazz soltou uma nota que se comprometeu a reconstruir em torno de Donovan Mitchell, né? E aí eu queria soltar uma enquete perguntando pra onde o Rudy Gobert vai. É isso. A gente tem que dar opções. Então, Dallas, a primeira, né? Porque rolou, inclusive, uma conversa ali que ele seria tudo o que o Luka precisa. Deixa eu pensar. Me ajuda aí também. Deixa eu pensar em alguém do leste. Eu Dallas. botar o Raptors, A gente pode, mas eu não vou botar a gente pode muito falar caro. Warriors, porque eu vi a galera pedindo. Vai acontecer? Não Exato. vai. Exato, boa. Dallas, Warriors. Vamos Hawks. botar alguém do leste. Então, O Atlanta? um Hawks, Capela sai. Capela Massai foi faz embora. logo a sua ligação Olha lá. se o capeludo sair. Olha lá. Que mais? Mais um. Vamos botar o Knicks porque sempre tem doido pra tudo, né? E lá Knicks tem é- dinheiro. Knicks é bom. Eu acho que a gente tem que pôr o Lakers também, né? Porque todo mundo fala Lakers pra tudo. Então, se a Laker Nation quer todo mundo, a gente põe... Inclusive, já fui impactado aqui no Twitter com uma imagem que é proibida em 457 países do Snyder. Tudo bem o Snyder, né? Que eu imagino que ele realmente vai sair do Utah Jazz. Com o Nick Nurse. Fontes de onde o Lakers tirou isso pra tirar um técnico Laker de Nation uma é capaz de tudo, equipe. cara. Ai, meu Eles Deus. são capazes de tudo. Mas beleza, Eles estão então vendendo vote nessa almoço enquete. lá, né? Pra pagar a janta, mas tudo bem. A gente acabou de criar essa enquete. Mas outra coisa que a gente vai criar é a aposta da KTO, obviamente. Estamos aqui mais um dia para apostar. E eu quero saber como que a gente vai fazer. A gente vai criar múltiplas ou a gente vai fazer apostas separadas, Carol? Vamos fazer um pouco de cada. Vamos criar Tá. múltipla e vamos fazer separada também. A gente Dá tá uma torcendo olhada por um jogo 7, é isso? É isso. Então eu acho que a gente tem que pôr, primeira coisa, Minnesota, vencedor de hoje. Boa. Por favor, Cat, faz a boa pra nós. Não canta a vantagem antes da hora, em primeiro lugar, né?
O Anthony Edwards, ele falou, o time fez uma reunião, né? Ontem, conversou, e ele assumiu a responsabilidade por não ter passado muito a bola. Então eu acho que ele vai passar bem a bola. Acho que a gente pode colocar Anthony Edwards e tá bom aqui a odd, tá? Ele só precisa fazer 3 assistências. Mais de 2,5. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Não é possível. Vamos lá. Que mais a gente pode colocar? Dá pra pôr ponto, Eu acho que a gente pode botar o dono do bíceps mais bonito do país NBA, Desmond Bane. Lindo. Se fosse aqui o mais bonito em quadra, a gente já ia ter levado essa odd. Rapidamente. Deixa eu ver. Rebotes. Aqui rebotes mais de 4,5 ou menos de 4,5. Dá pra botar pontos? Deixa O Bane eu tá achar. apontando legal. Assistências, rebotes. Tem field goal de 3 pontos. Deixa eu entrar aqui no pontos. Só um minuto. Especiais de jogadores aqui. Desmond Bane. Mais de 21,5 ou menos de 21,5. Quanto que tá a odd? 1,93 para mais, 1,83 para menos. Vamos demais, que ele tá com 23,6 pontos de média na pós-temporada. Então é isso. Fizemos essa tripla aí. Você entre na KTO, kto.com. Faça a sua conta utilizando o cupom NBA das Minas, tudo junto em maiúsculo, não tem S no final, é sem concordância verbal mesmo. E a aposta ficou o seguinte: Minnesota Timberwolves vence, Anthony Edwards mais de 2,5 assistências e Desmond Bane mais de 21,5 pontos. É isso? É isso, e vamos ganhar dinheiro. Deixou alguma consideração final? Então, olho nessa série, né? Entre Sixers e Heat. Vai ser bem interessante. E olho também ali, não só no jogo de hoje, porque o Warriors tá bem descansadinho, mas olho também em Mavs e Suns, porque as semifinais desse ano estão bem interessantes mesmo. Apenas isso. É isso então, né? A partir do dia 1º começam as séries da segunda rodada. A gente vai pegar uma folguinha de sábado e domingo, né? Então a gente volta na segunda-feira com o playoff das Minas. Vai ter bastante coisa pra contar, muita história por aí. Mas a gente vai ficar lá no Twitter dando as odds da KTO. Então continuamos por lá. Entra no site da KTO, kto.com. NBA das Minas, tudo em maiúsculo. E faz a sua aposta. Um beijo, até mais.